Olá pessoal, que satisfação voltar a esse estúdio com a minha equipe, com toda a produção, com o meu fiel escudeiro Rômulo Ladaim, meu amigo, e várias coisas que vão sacudir as estruturas dos podcasts. Os linharenses estão cobrando, a região está cobrando, os capixabas estão cobrando o retorno do Desenrolando Podcast. Voltando aqui do Logo Centro Empresarial, onde nos acolhe, nos patrocina, com toda essa estrutura magnífica para a gente poder fazer esse podcast, o sucesso que ele virou. Romulo, obrigado mais uma vez você estar aqui comigo, com essa confiança, com toda essa expertise, e você que virou uma referência, estão querendo te tirar do meu podcast, do nosso podcast, te contratar para outros podcasts de tanto sucesso que você fez nessa temporada. E hoje, claro, ainda mais feliz com a presença feminina dela, a dermatologista dos artistas, das artistas capixaba, a doutora Lorena Rossoni, que além de tudo que ela é minha irmã também. Então tá aqui com a gente, Lorena. Quero que você se apresente e comece a falar um pouquinho pra gente aí, que o Rômulo também vai fazer a saudação logo em seguida. Isso aí. Bom, eu sou dermatologista, meu nome é Lorena Rossoni, né? Sou dermatologista já há quase 20 anos, tenho 20 anos de formada. E aí estou em Linhares já há mais de, eu acho que uns 17, 18 anos. E estamos aí, né? No espaço, né? A cada dia que Linhares tem crescido mais, cada dia, tudo que é de bom que a gente tem no mundo da dermatologia, que a gente tem em qualquer lugar, a gente também tem aqui em Linhares. Isso aí. 15 anos, você falou? 17 anos em Linhares, né? Em Linhares, mais ou menos já. E você tem visto muita gente nova aparecer nesse mercado, assim? Você vê um mercado crescendo, estagnado? Como que você A dermatologia, quando eu me formei, dermatologia era uma especialidade para tratar especificamente doenças de pele, cabelo e unhas, né? E a dermatologia se tornou uma profissão muito voltada para a estética, né? Para a estética, para os tratamentos modernos, junto com o desenvolvimento de técnicas como laser e o aprimoramento de outros procedimentos, né? Então, hoje, a dermatologia é muito voltada para essa área de estética, principalmente a minha especialização, que é em estética avançada. E aí, Romulo? E eu queria muito, né? A gente vem conversando sobre isso, Romulo, eu e você, que idealizou todo esse podcast. A gente vem conversando, principalmente hoje, feliz pela presença feminina. Não só da referência, Lorena, que você é como dermatologista. Claro que trazer você aqui tem algo especial para mim, para minha família, por você ser minha irmã. Mas você não está aqui por você ser por parentesco. A gente tem que saber separar um pouco as coisas, porque você realmente virou uma referência em dermatologia no estado. Você tem pessoas que vêm do norte ao sul do estado consultar com você, pessoas do sul da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, então várias pessoas vêm aqui para consultar com o trabalho seu. Então assim, eu acho que era legal você falar um pouco, porque você hoje é uma referência dentro da dermatologia aqui, da região, mas você começou no serviço público. Isso. Eu acho que assim, as pessoas, muita gente que está assistindo, acompanha o nosso podcast, te conhece, do NAPS principalmente, exato. Pessoal de Soretama, você trabalhou lá também. Então, conta um pouco da experiência e o que fez você aprender a chegar onde você chegou na sua clínica, na Mediclin, que atende, né, N pessoas, mas a experiência do serviço público, o que acrescentou nessa vida sua aí e quem te conheceu e foi atendido por você? Então, vamos começar lá do começo, né? Realmente, quando eu cheguei, né, em Linhares, eu prestei um concurso público, né, fui aprovada, então fui servidora pública durante 14 anos aqui, e o meu programa, onde eu trabalhava, era o programa de hanseníase, né, que é uma doença de pele, uma doença que ainda é muito estigmatizada. Trabalhava aqui em Soretama e sempre gostei muito de fazer o que eu fazia. Gostava muito de tratar as pessoas que estavam sempre em busca de algum atendimento digno, de qualidade, e eu pude realmente implantar um trabalho que realmente foi efetivo, né? Tanto nas duas cidades, com redução dos casos, né, de hanseníase na nossa região, que é uma área endêmica, casos inclusive muito graves, e fazia com muito amor. E o serviço público é uma coisa engraçada, porque você vai lá, você ganha pouco,
né? Mas é bom de fazer. Sim. Todo mundo que faz, principalmente quem faz o que gosta e faz por amor, faz e gosta. Então, você deixa de estar no seu consultório, você deixa de, às vezes, ser bem remunerado, mas é um trabalho que te gratifica de outras formas. Sim. O reconhecimento, a valorização daquilo que esse paciente te traz de retorno afetivo e de gratidão é muito grande. Isso é verdade. E é uma grande escola. Eu acho que todo mundo que já foi servidor público, ou quem não foi, talvez deveria passar para a experiência de servir alguém, né, com qualidade, porque eu acho que a gratidão dos meus pacientes é porque o que eu faço no meu consultório eu fazia lá. Isso aí. Né? Então, quem trabalhou comigo sabe, no meu setor, e tanto aqui quanto em Soretama, e eu fui muito grata. Eu acho que meu trabalho cresceu muito. Eu, como profissional, eu acho que me ajudou muito a chegar hoje onde eu estou, que com certeza hoje eu já não trabalho mais no setor público, né? Às vezes acaba ficando difícil conciliar, principalmente quando a gente às vezes tem um público que é um pouco diferente, a parte da estética te exige um pouco mais de tempo no consultório, né? Você ficou 14 anos no NAPS? Eu fiquei 14 anos no NAPS. Eu acho que, Romulo, não sei se ele sabe, mas assim, eu lembro que você falou, foi o início, não tinha programa de hanseníase quando você entrou. Aí vocês montaram? A gente já tinha um programa, né, de hanseníase, mas não era tão ampliado. Eu Entendi. Acho que a gente não era tão ampliado, né? E então a gente conseguiu, quem começou esse programa já, assim, há muitos anos, mas o Dr. Jacques, que foi antes de mim. Legal, foi referência. Um abraço, Dr. Jacques, acompanha a gente. Meu mestre, ele que me podcast. colocou tanto nos 2 serviços quando eu vim, e aprendi muito com ele. Então, ele que começou toda essa busca, esse trabalho bem firme nessa região. E aí a gente, né, continuou. Isso aí. Você falou sobre estigma, né, da profissão. Eu mesmo eu acho que sou um que meio que estigmatizei, porque para mim dermatologista era aquilo que você falou, de doença. Quando você tiver um problema na pele, você vai no dermatologista. Uhum. Mas hoje isso mudou e o pessoal vai buscando mais pela estética e tal. E a gente estava conversando aqui mais cedo sobre os tratamentos que podem ser feitos, tanto para as mulheres quanto para os homens. Eu tenho a curiosidade para saber quais os tratamentos assim que os homens procuram no seu consultório. Isso é só a mulher que tá pedindo, Romulo. É verdade. Olha, meu amigo mandou perguntar se você faz botox, é sempre entendeu? Assim, né? Isso aí. Então, você viu tanto que a dermatologia mudou, né? Então, na época, eu tinha um professor de dermatologia que falou assim, você não vai fazer esse negocinho de estética, não, né? Vai tratar a doença, né? E até a odontologia foi um pouco pro lado da estética, né? A odontologia... aí é uma... Aí tem dentista hoje que é dermatologia sem ser, pô. Nós vamos entrar depois desse então, na polêmica mais pro final. Vamos brigar um pouco depois. Mas então mudou tanto que, assim, já começou na estética, que antes não podia, a dermatologia não era para tratar isso, porque isso aí era supérfluo. Uhum. Então isso mudou. As mulheres começaram a buscar, começaram a tratar o envelhecimento precocemente, com tratamentos caseiros, tratamentos também no consultórios. Aí começou a toxina botulínica, né, o botox, começou os preenchimentos, começaram algumas coisas, porque as mulheres às vezes da minha idade, hoje eu tenho 42 anos, e a maioria já faziam plástica, já faziam, né, procedimentos mais invasivos. Hoje não. Quando a gente começa a tratar cedo, isso você vai levando e a ideia é retardar o quanto a gente conseguir. Minha mulher falou isso, vou fazer um botox. Tem 29 anos. 26 anos. Pra que você vai fazer botox com 26 anos? Ela é preventivo. Botox não é idade, é necessidade. Quando você começa a precisar, tem que fazer. Mas, Romulo, você hoje, vascaíno que você é, famoso, apresentador de podcast, cobiçado pelos podcasts do Estado do Espírito Santo, a mulher tem que se cuidar, né? Porque tá um monte de mas eu não sabia Mas eu não sabia que existia esse negócio do preventivo, né? Então, aí começou, né? Primeiro começou no tratamento. Agora a gente já está no preventivo. E agora a gente está no tratamento masculino. Antes, existia assim, um preconceito também na parte... Igual Dória. Dória tá imortalizado, boneco de cera. Já não tem, né? Você vai imortalizar aqui daqui a 100 anos, vai estar igual.
Mas os homens Igual estão eu, se assim. cuidando. Pois é, já fez muito peeling. Fala que não, mas Foi depois verdade. ele vai contar. Vou contar a história do peeling na faculdade. Já aprendi muito, quer dizer, meus cobaias, né, que me ajudaram. Foi verdade. Então, família é assim, quando você começa, família que tem que ajudar, né? Aham. Então, família primeiro tem que fazer tudo o que a gente fazia. E os homens começaram, né? Antigamente o homem não podia fazer, porque aí não era homem e tudo. Agora não, agora eles buscam tratamento, inclusive muitos empresários, pessoas assim que trabalham com liderança, porque você é o que você comunica, né? Então, se você está lá com uma aparência cansada, uma aparência toda enrugada, uma aparência de zangado, você vai comunicar isso com seus funcionários, com seus clientes. Então, você está bem, você está relaxado, você está com um aspecto bacana, isso encanta o seu funcionário, encanta você como os seus parceiros ali, né? E um líder precisa estar em dia, tá? Vou dizer que isso é a nova tendência e... Isso é fundamental. Verdade. Hoje, a aparência não tem jeito, a gente é a primeira ainda, né? Você... É o seu cartão de visita. É o cartão de visita e... Os homens realmente estão buscando. A gente sabe, quem conhece a gente, o nosso podcast, a nossa história de vida, quem conviveu com a gente a vida toda, isso vem de berço. A gente não tem discriminação nenhuma e realmente os homens estão interessados. Né, Lorena contou um caso, e é interessante, quando ela estava na pós-graduação dela, no Rio de Janeiro, eu morava em Viçosa, fazia agronomia em Viçosa. E eu sempre, nas minhas férias, eu ia para lá, né, visitar, né, e tal, e passava. Um dia ela estava aprendendo peeling. E aí ela falou, não, eu vou fazer um peeling em você. Aí eu falei, você vai fazer nada? Não, vou fazer. Aí fez. Volta eu para Viçosa, aula de campo, no meio do tempo, sol do cão, minha pele descascou toda, minhas amigas começavam a rir de mim, e eu não podia pegar sol, e aula de campo, pensa aí, um calor em Viçosa danado. Mas foi uma experiência legal. Fiz na época, deu uma rejuvenescida. E para quem não sabe, eu fiz o implante. Isso foi antes, né, do problema todo meu do Covid. E os homens estão vários hoje na nossa cidade, principalmente as pessoas que tem vamos botar assim, né, os ancestrais, que é italiano, que é o pessoal da nossa região, tem essa tendência à calvície, né? Então isso é característico de vários, né, da nossa cidade. Então a gente vê cada dia outros. E quando pessoas vêm fazendo, e principalmente os homens que né, você via que tinha um preconceito, isso está caindo por terra. Muito. Então os homens estão realmente buscando. Eu vi uma reportagem também, eu vou entrar nesse assunto, porque o cuidado, principalmente hoje, que Linhares é uma cidade muito do agro, né? Então, sim, os meus amigos do Romo, amigos da Lorena e vários outros que estão aqui da nossa equipe, tem um relacionamento com a agricultura forte. Então, está presente no campo, presente no sol, está sofrendo a cada dia mais, porque o calor tende a aumentar, né, com o tempo. E eu vi uma reportagem ontem que eu não sabia, que o Bob Marley, todo mundo acha que morreu por causa de pulmão, né? Certo? Uhum. Devido a tudo que o envolvimento do Bob Marley, né? Uhum. Mas você sabia, não sei se você sabia que o Bob Marley foi um melanoma no dedo, que indicaram ele a amputar um dedo, e ele falou que não ia amputar por questões religiosas da Jamaica. Ele não amputou, o melanoma dele espalhou e ele morreu 4 anos depois de câncer espalhado. Sabia. Eu também não sabia. Eu ia te falar isso ontem e acabou que eu esqueci. Então, o melanoma é um negócio interessante, porque tem tudo a ver com o cuidado do homem. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo, é importante se cuidar. A gente está aqui hoje também, querendo ou não, fazendo um lado social, né? Terapêutico. Não é porque a dermatologista está aqui, e a gente sabe que passar um protetor hoje é uma necessidade, né, Romo? Então, assim, queria que... Uma coisa importante que você falou aí do Bob Marley. O Bob Marley era negro, né? Então, a gente associa que câncer de pele só dá em pessoas brancas, né? E o melanoma acral, que a gente fala, que é o melanoma que acontece nos dedos, acontece principalmente nos negros, né? Então, tem essa relação direta, tem a ver muito com a genética. Jota, tá? Meu artista ali, ó. Cuidado, hein, Jota? Mas então, nos dedos, você fala... fala... unha, né? Então, começa com uma mancha preta ou na unha, ou no pé, ou...
Mas isso se previne com protetor solar na mão? Não, presta atenção. Não é isso. É que assim, ele tem um fator genético. Esse tipo de câncer tem um fator genético importante. Né? É claro que assim, eu falo que todo mundo tem que se prevenir, porque a gente tem uns tipos de câncer de pele que são mais frequentes pela exposição de queimaduras solares, né? Que todos eles vão estar relacionados. Mas não é porque pegou o sol no dedo que vai dar no dedo. É porque é uma característica, né, genética e que eles são mais propensos a ter, como câncer de outras áreas, ter na pele e esse tipo de câncer. E é um dos mais agressivos que a gente tem. E o tratamento tem que realmente retirar, né, a lesão. Mas estamos em dezembro, né? Dezembro é o dezembro laranja, que é um mês da conscientização da prevenção do câncer da pele. Então, realmente, em Linhares, a gente tem muitas pessoas que vivem do agro, que trabalham, né, no campo, e eu sempre, né, dou em dezembro algum tipo de entrevista, e que a gente precisa se cuidar. Porque o trabalho, né, de vocês ali é no campo. Então, o EPI que vocês têm que usar é o filtro solar, são chapéus, óculos, camisa. Então, desde os funcionários que estão lá diretamente no campo, até quem são, né, os proprietários que estão lá porque estão diretamente ligados. Então, eu vejo hoje em dia cada vez mais pessoas jovens trabalhando, proprietários de terras jovens. Eu tenho muitos pacientes jovens e que precisam ter essa consciência de que precisa se cuidar, porque lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, é possível ter câncer de pele. Viu? Você se trata, irmão. E ela falou nesse dezembro, ela sempre dá entrevista, e é mesmo, né? Chega dezembro, começa as entrevistas com o dermatologista, falando sobre o câncer de pele, usar protetor solar na praia, e de 9 às 4 da tarde não pode pegar sol, e sempre aquela mesmo, mas é uma campanha importante. Porque... porque na verdade eles têm assim, porque a radiação ultravioleta, né, UVB, que é o que mais, né, dá o câncer da pele, ele tá, quanto mais quente tá o sol, quanto mais próximo ao do meio-dia, maior essa incidência. Então não é especificamente que você não vá se expor nesse período. Hoje em dia a gente tem filtros solares muito potentes, né? Então, é claro, preferencialmente se você vai fazer um esporte, né, na praia, se você puder evitar esse período, é muito melhor você ir mais cedo ou mais tarde. Mas hoje a gente tem filtros solares, fatores altíssimos de proteção, camisa. Então, a gente tem recursos que você pode, né, usar. Não precisa deixar de ir. Eu quero, assim, eu sei que a orientação é o principal, né? Vocês estão sempre falando, igual o Romulo falou, chega esse momento, é o momento de falar. Mas vamos entrar num assunto mais complicado, porque esse negócio de passar filtro solar, isso aí todo mundo já está na linha. Quem não passa quem não quer, né? Então, ou esqueceu e tal. Mas, quando o Romulo falou a questão antes, Lorena, eu estou vendo muito realmente um lado de farmacêuticos, dentistas, fazendo mais tratamento de pele hoje do que de fato dentista. Então o cara virou mais de uma área da dermatologia, do que o dermatologista. Mas assim, e pelo que eu vejo, só chega para o dermatologista, tem chegado muito para o dermatologista pepino desse pessoal. E como que tá assim? Porque, querendo ou não, tem que ter um limite, né? E aonde que... Porque a população não sabe. E como que a população vai... Porque assim, o Romulo disse, chega agora a época de conscientizar para usar o protetor solar. É a hora da entrevista, certo? Mas você não vê ninguém fazendo entrevista falando que o cara tem que procurar um dermatologista para ele se orientar e saber quem ele deve procurar. Porque hoje o cara está mais envolvido na propaganda, na mídia financeira, porque é mais barato, do que de fato saber quem cuida. Aí na hora que dá o problema, você vai procurar quem? Aí o cara vai entrar aqui no nosso podcast, vai falar, produção, me ajuda, eu fui numa clínica ali em Tabajara e agora eu tô com um problema na pele. Como é que eu falo com aquela dermatologista? A gente está vivendo um momento que, né, como diz o outro, quem tem limite é município, porque tá desse jeito. Não, tudo...
começou muito com, lá atrás, no governo da nossa querida Dilma, né? Mudanças em relação à lei do ato médico, que esses procedimentos só poderiam ser feitos por médicos, né? Então, eu penso assim, você teria o direito de fazer, né, o que você acha que pode, né? Você tem a capacidade de fazer, mas eu acho que você precisa saber resolver complicações, né? Então, na minha clínica, tudo que é feito lá, né, como qualquer procedimento de qualquer pessoa, a gente pode ter risco de ter algum tipo de complicação. E aí, eu acho que a gente precisa ter a capacidade técnica de resolver. O grande problema, eu acho que tem sido isso, tem sido complicações cada vez mais frequentes de outros profissionais. Isso é um ponto, porque eu acho que ainda a formação tem sido muito aquém do que realmente é necessário. Então, hoje farmacêuticos, nutricionistas, biomédicos, dentistas e outras profissões realmente estão entrando na área da estética, para poder fazer aplicações, sim, poder fazer cirurgias, lifts faciais, cirurgia de pálpebra, enfim, uma série de complicações, uma série de procedimentos invasivos e que levam a complicações. Isso é um ponto que a gente vai detalhar mais depois. Um outro detalhe relacionado a isso que a gente está falando em relação às doenças da pele, esse ano, por exemplo, eu tive um caso muito interessante. Uma paciente minha, de uma cidade próxima, aqui de Rio Bananal, que já era minha paciente há muito tempo, voltou no consultório. Aí ela, doutora, eu tô sumida, fiquei longe na pandemia, né? Não estava saindo muito. Mas eu estava fazendo meus procedimentos lá em Bananal, sim, mesmo, com uma farmacêutica. E eu falei, bom, né? Tá. E eu falei assim, e aí hoje? Hoje eu vim pra gente retomar os tratamentos e tudo. Eu falei, essa lesãozinha aí no seu rosto? Essa pintinha já tá aqui há um tempo. Eu falei assim, mas eu tô olhando aqui, você não tinha essa pintinha antes. Ela, não, começou, deve ter uns 2 anos. Aí eu falei assim, mas quando você foi a esse profissional, você já tinha essa pinta? Já, mas não, falou que não era nada não. Conclusão, uma paciente com um melanoma de face, pensei, né? Na fase ainda inicial, mas um melanoma, ou seja, uma lesão que quando não foi diagnosticado, então o profissional foi lá, fez botox, preenchimento, e a lesão da pele, o melanoma estava lá, o que ela poderia ter levado poucos pontos numa retirada precoce da lesão, teve que fazer uma cirurgia extensa na face, uma cicatriz que vai ficar para o resto da vida. Vai virar um mangá daqueles trem. Como é que é aquela... Não tem um que tem um X assim? Qual que é? Samurai X. Samurai X. Vai virar o Samurai X. A referência. Não, mas vocês falam que é brincadeira. Eu vi esse dia na internet que uma pessoa tirou um pedaço da bochecha. Foi nesses tabajara da vida aí. E virou o Samurai X também. Porque aí teve que ir no dermatologista depois para resolver o problema. Então, assim, isso é dinheiro, né? Aí o cara pensa, não, eu tô fazendo porque tá economizando. Aí depois vai gastar mais que o dobro para tentar resolver um problema que ela não consegue resolver. E aí é um procedimento com pessoas que não têm know-how, que às vezes são iniciantes em tratamento, e que a gente nem sabe o que vai se acontecer depois disso. Então, é que a gente está na era difícil. A gente está na era do conhecimento compartilhado. Então, algumas profissões delicadas estão sofrendo interferência de outras profissões. Por exemplo, a minha esposa é psicóloga e toda vez tem um debate na TV sobre coach, psicólogo, coach, psicólogo. Exatamente. Porque os coaches, às vezes, por falta de formação e às vezes a pessoa não invade o espaço do psicólogo. Sendo que os dois podem coexistir, claro, mas às vezes o coach invade o espaço que seria... Não, mas agora não é coach, mas não, agora tem o terceiro, agora é o mentor. Também. Exatamente. Porque nós sabemos o que é isso? Isso aí é a busca por você abreviar os caminhos que você tem que fazer.
O caminho da dermatologia é longo, Isso. gente. É medicina, são 6 anos. Passar no vestibular para medicina é difícil. São 6 anos de medicina, 3 anos no mínimo de residência médica, para depois você... Outras especializações, se você quer fazer cirurgia, estética, enfim, são no mínimo 10 anos. E não tô falando mal do coach não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas não. E eu só estou de ninguém, não. falando que abreviar caminhos de você... fazer uma psicologia, que você vai fazer uma faculdade, depois você pode fazer pós-graduação no que você... Né, é longo, é difícil, né? Se você gasta, entendeu? E aí você pode fazer um curso aí de 2, 3 anos e você vai fazer a mesma coisa do que... Você acha que consegue fazer a mesma coisa? Olha... É muito difícil. É assim... Não é fácil, não, viu? Eu acho que quanto mais você faz, mais você aprende. Quanto mais você... Aí ali, só que ali tá ao contrário, né? Quanto mais você erra, mais você aprende. Eu não sei, eu não gostaria. Eu também não gostaria, não, porque... Não gostaria de ser Você cobaia, comigo, não gostaria. Eu já fui cobaia lá no início, entendeu? Agora não sou mais. Era inofensivo. Era só pra dizer. Mas, Lorena, agora falando da parte boa. A gente vê que cada dia que passa a tecnologia, principalmente de equipamentos, né, tem avançado muito, né? Muito. Então, hoje a pessoa busca, né? Isso é fato, melhor, a beleza, o que é de melhor, e busca o que também é um pouco menos dolorido, menos sofrido e mais ágil, né? Sim. E essa mudança, vocês, eu sei que muitos equipamentos, né? O investimento tem sido recorrente. Então, cada dia que passa, você tem que estar sempre investindo mais para você ter equipamentos mais atualizados. Essa faz parte dessa evolução, realmente, da dermatologia. A parte de equipamentos revolucionou mesmo a nossa profissão, porque antes a gente tinha... O que a gente tinha? Peelings químicos, né? Produtos que você podia renovar a pele. Hoje a gente tem uma infinidade de lasers moderníssimos e que você pode fazer... otimizando também o tempo do paciente, fazer tudo num dia só. Né? Você pode atingir várias camadas da pele num único procedimento ou associando. Então, a gente tem feito muitos tratamentos que a gente fala de day care. O paciente vem e já faz tudo num dia só. O paciente vem de Teixeira, vem de uma cidade, olha, eu só posso ficar num dia. Faz a parte de laser durante a manhã ou alguma coisa e depois faz a parte de injetáveis à tarde. Então, essa otimização a gente tem conseguido. E com isso, é claro... que é tecnologia, e tecnologia custa caro, né? Então, assim, lasers, esses aparelhos, realmente, eles têm se modernizado muito, mas é claro que o investimento. Então, assim, produto bom é caro, gente. Roupa boa é cara. Produto bom é caro. Celular bom é caro. Né? Na dermatologia não é diferente. Equipamento bom é caro. Tratamentos bons custam caro. Porque você tem aquela garantia de você entregar uma coisa de qualidade com segurança, tá? E muitas vezes aí que a gente entra. O que a gente vê muito por aí? Em qualquer esquina, promoção de 1/3 do valor que a gente realmente cobra. Por quê? Qualidade de produto, né? Formação, né? Aquilo que tudo que você treina também se custa caro. Então, isso é essa diferença que vai ter de relação a custo. E tem que investir. Cada dia tem um equipamento novo, tem que investir. Essa semana mesmo, semana que vem. Está chegando um equipamento também novíssimo lá no consultório, um lançamento aí bem bacana. E a gente precisa. E tudo que a gente tem hoje, aqui em Linhares, você não precisa buscar nada fora, porque o que tem aqui, a gente vai ter em São Paulo, Rio e nos grandes centros, tá? O cara que quer, às vezes, se tratar, para não morrer, ele vai para São Paulo, mas para curar a beleza, aqui resolve tudo. Resolve tudo. Tem então, nada, não vai ter nada pra diferente feiura, que a gente não tem aqui. Exatamente. Fica cada vez mais lindo. Bom, você deu sorte, você nasceu bonitinho, então você não vai precisar mais disso. Vai precisar de pouca coisa. Assim, a gente também não é só fugir do padrão, a gente tem que voltar um pouquinho pro padrão que você falou aí. Vou voltar ao assunto. Dezembro é o mês da prevenção, né, do câncer de pele.
É o quê? Qual que é o mês? Dezembro laranja. Dezembro laranja. Pô, você importante. devia usar laranja, É homem. verdade, né? Pois A é. gente, verdade. Porra, aí você já Demora. puxava o saco do governo. Aí, dezembro, mês da prevenção do câncer de pele. Aí eu vou te pedir para você voltar pro clichê e passar as orientações que a gente Passar as tem. orientações, né? Então, primeiro eu vou falar como que a gente desconfia de uma lesão de pele, que eu acho que isso é legal, né? Então, assim, aquelas casquinhas que a gente começa a ter, que você às vezes quer arrancar e fica vermelhinho, irritado, isso é uma lesão que pode ser o início de um câncer da pele. Então, precisa ser tratado, né? Procurar um dermatologista. Feridas que não cicatrizam, já pode ser um câncer de pele. Lesões aí escuras, né? Que aí são esses cânceres de pele melanoma, o melanoma que é o mais grave. Então, normalmente são pintas escuras, pretas ou que tenham cores diferentes, castanho, preto, avermelhado, né? Pintas que têm cores diferentes precisam ser olhadas, porque não é muito legal. Pintas que crescem com muita rapidez, começam a crescer uma velocidade mais rápida, precisa olhar. As bordas, uma pinta saudável, normalmente ela é redondinha, né? Ela tem bordas regulares. Quando você começa a ter bordas irregulares, ou seja, uma pinta toda estranha, é um sinal de alerta. Quando você também tem a pinta que ela é assimétrica, quando a gente fala, por exemplo, você pegar uma bolinha, dividir ela no meio, ela é igual dos dois lados. Mas uma pinta que tenha lados diferentes, também é uma pinta que é suspeita. Então, pensando nisso, você já tem que saber reconhecer se você tem alguma pinta que está alterada lá. Essa pinta eu não tinha, apareceu, ela está ficando escura, está crescendo, precisa. Essas lesões normalmente estão em áreas mais expostas ao sol, exceto lesões tipo melanoma, que podem estar em lugares escondidos, no tronco, no bumbum, na coxa, nos dedos, né? Então, isso é importante. Então, isso é a identificação de uma lesão que é suspeita, que aí você vai ter que procurar o dermatologista. Uma pergunta, existe um check-up que a gente pode fazer, igual a gente faz com os outros problemas de saúde, a gente sempre faz um check-up do coração, um check-up... Existe o check-up dermatológico. Existe também, por exemplo, pacientes que quem tem um parente de primeiro grau, né, um pai, mãe, irmão, que já teve melanoma, você tem 50% mais chance de ter melanoma do que uma pessoa comum. Então, isso já é um alerta. Então, quem tem casos familiares. E existe, aí, por exemplo, uma pessoa que tem muitas pintas. Existem, tipo uns scanners que você mapeia todas essas pintas, né? Aí é feito por um software e isso vai analisando, você vai a cada 6 meses. Isso tem colegas que fazem esse tipo de trabalho também, que é muito interessante. Legal. Para os casos mais suspeitos, porque tem pessoas, você vai ter uma, duas, tem pessoa que tem milhares no corpo. E às vezes você não dá conta de vigiar, né, tudo. E os aparelhos, né, conseguem. Então, isso é a identificação. E a prevenção, o principal que a gente tem que pensar hoje em prevenir, é claro, que é a exposição solar, né? Mas são as crianças. Vocês sabiam disso? Não. As crianças, a exposição solar que mais causa dano no nosso DNA, né? Porque os cânceres são desordens, né? Que aparecem no nosso corpo e que vão gerar uma lesão, uma célula tumoral. Isso acontece principalmente com exposições solares intensas, queimaduras até os 20 anos de idade, a maior parte. É claro que a gente tem que cuidar o resto da vida, mas essas, inclusive as mais graves, são geradas nessa fase. Por isso é tão importante a prevenção de crianças, a gente não deixar eles se queimarem. E quanto a isso, né, e na população geral, evitar ao máximo essa exposição nos horários mais de pico, né, mais próximos ao meio-dia. Fazendo isso, temos que ter proteção redobrada, uso de filtro solar, reaplicar com frequência, uso de camisas, chapéus com filtros solares que já existem e são bons aliados. E também os tipos dos filtros solares, que também tem diferença. Muitas vezes a gente acha que é tudo igual e às vezes não é. A gente tem produtos que têm uma cobertura maior, uma proteção maior, então isso também é importante. Sensacional. Rom, a conversa é boa, é igual vários podcasts que nós fizemos, né, nessa primeira temporada. Conversa aqui que dava a gente ficar vários tempos. Mas o nosso tempo, a gente sabe que para ter um dinamismo e quem está nos escutando conseguir, né, aproveitar e não ser tão cansativo, a gente tem que finalizar.
Então, assim, doutora Lorena Rossoni, a dermatologista dos artistas, das estrelas capixaba. Parabéns, obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos agradecer, né, Romulo? Vamos despedir, pedir você para despedir. Fazer uma correção, que no começo do podcast eu não dei as boas-vindas, né? É uma honra estar aqui de volta. Agradecer pela oportunidade e agradecer a Lorena aí pela presença, pela informação, recheada de informação, né, hoje. Agora você vai poder ir lá, Rômulo, ficar, olha, já prevenir tudo, deixa comigo. Rômulo vai tirar o escorpião do a bolso. Minha esposa que vai rir desse podcast, porque eu passei os primeiros 4 anos de namoro falando que protetor solar não servia pra nada com ela. Então aí ela vai assistir esse podcast agora e vai falar, né? Tá tomando uma surra aí da dermatologista. Mas é isso aí. Lorena, parabéns, obrigado. Sabe que Obrigada. Você é do meu coração. E boa sorte na sua clínica, boa sorte na sua vida, boa sorte no seu trabalho. Que você consiga, né, expandir ainda mais aí a sua equipe. Você já tem uma clínica grande. E você que está querendo a dermatologista, acesse a rede social nossa. Vai estar aqui na descrição da doutora Lorena Rossoni, lá na MedClean. E você marca e agenda. Só vai ter lá para junho do ano que vem. Mas tem que marcar. Se não marcar, não chega. E aí você vai ser atendido logo, logo. E pela essa expertise. Então, dá o seu recado final e manda um abraço a todo mundo aí. Pessoal, eu que agradeço. Ele está falando isso porque, assim, vários amigos ligam para ele querendo marcar consulta comigo, né? Se ele fosse meu secretário, eu estava já rica. Mas então ele sempre fala isso, você marca, que uma hora vai chegar, e aí sempre chega e dá tudo certo. Mas eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Nesse dia que também é especial, que hoje é aniversário de Maurinho, então garoto. Parabéns para ele, né? Isso aí. Mas foi um prazer. Obrigada por tudo, pela oportunidade. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez, começando neste programa. Então, assim, satisfação estar com vocês. Essa temporada vai ser sensacional. A gente vai ter vários assuntos relacionados a todos os temas possíveis, que a gente vai trazer pessoas chaves para poder falar com a gente, né, Romulo? Debater sobre assuntos diversos. A presença feminina faltou da outra vez, mas agora já começamos com o pé direito com a doutora Lorena e a gente vai avançando. Produção, obrigado mais uma vez a todos vocês e a gente segue junto, firme nessa. Que Deus acompanhe a todos. Estamos juntos, pessoal. Abraço.